Sônia. Olá, muito boa tarde e boa noite já em Maputo. Bem-vindos a mais uma tarde de conversa aqui na sala virtual do Camões. Para dar as boas-vindas, e vou convidar o Dr. João Pignatel, diretor do Centro Cultural Português em Maputo, o Camões. Dr. João Pignatel, boa tarde. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos aqueles que nos seguem. Um abraço desde Maputo. Espero que estejam todos bem de saúde. É com muito gosto que voltamos aqui à Sala Camões para mais uma conversa sobre literatura, uma conversa que vai juntar vários continentes e que esperamos que seja mais uma vez uma conversa interessante para todos aqueles que nos seguem. É com muito gosto que damos continuidade a este programa que o Camões tem desenvolvido ao longo das últimas semanas. Não era exatamente da forma como gostaríamos de estar fisicamente próximos, não é possível pelas razões que conhecemos, mas desta forma, e mantendo as regras e cumprindo as regras que estão estabelecidas em todos os países, damos então continuidade a esta conversa que desta vez tem o nome de Índico no Feminino. Temos um painel muito qualificado de grandes mulheres da literatura, da poesia, e tenho a certeza que será uma tarde muito bem passada. Eu agora passo, como todos sabem também, aproveito para agradecer o trabalho que o Eduardo tem feito ao longo destas semanas, o apoio que nos tem dado para concretizar este projeto. Eu vou-lhe passar a palavra, ele vai apresentar as nossas convidadas, a quem eu agradeço muito esta participação e o esforço de estarem aqui connosco para mais esta iniciativa. Eduardo, agora passo-te a palavra e vamos falando durante esta tarde. E obrigado a todos e a todas. Estás a ouvir? Sim, agora sim, consigo ouvir. Muito obrigado, Dr. João, por estar aqui conosco, por esta oportunidade única de juntarmos pessoas interessantíssimas de diferentes cantos do mundo. Ainda há pouco recordávamos que no dia 9 de maio de 2019 estávamos em Maputo e agora estamos aqui juntos, em diferentes lugares, mas juntos. Obrigado. E boa noite a Sara, a Sônia, a Ana e também a Carmen. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, eu vou começar com uma pergunta generalista. Estamos aqui já com um fundo azul, não é? Espero que seja do Índico. Então, eu queria saber de vocês primeiro, em primeiro lugar, o que significado o Índico tem para vocês. Vamos começar contigo, Carmen. Foste a primeira a chegar a esta sala, merece ser a primeira também a intervir. Então, o Índico é uma paixão. Na verdade, esse Índico são vários. Há um Índico que é o geográfico, é o mar, né? Esse mar que é magma da história, que tem a ver também com um espelho existencial, mas há um Índico que é a cultura que ele traz, né? Eu faço parte do grupo de pesquisa da Ana Mafalda sobre o Índico, né? E tenho me debruçado sobre ele. Então, o Índico, como o Atlântico, é diferente, porque o Índico ele já tem uma história antiga, né? O Francisco Noa tem um texto em que ele fala da poética da oceanidade e fala dessa rota da transnacionalidade. Quer dizer, é muito antigo, no século XV, já várias trocas eram feitas, né? Quer dizer, havia todas as religiões, as línguas, muitas trocas, muitos intercâmbios.
Então, o Índico, para mim, é essa fonte, né, de cultura, de religiosidade, de saberes, de sabores, que Perdemos a professora Carmen. Oi? Está de volta, sim, sim. Isto às vezes é normal que aconteça, mas nós percebemos muito bem o significado do Índico para a Carmen. E ainda vamos falar mais deste vasto território, não é? Ana, estás em Portimão. O Índico, o que é que significa para si? Bom, o Índico é simultaneamente um espaço, não é? Mar, oceânico, e é um lugar de cultura, não é? Nós falamos de culturas do Oceano Índico, culturas do Oceano Atlântico, culturas mediterrâneas, de acordo com as ligações que o mar exerce sobre as áreas que toca. A particularidade do Índico, para mim, é, como a Carmen também disse, não só é uma paixão, mas é uma relação de intimidade simultaneamente com um país do Índico, que é Moçambique, não é? E de afeto imenso, de relacionamento direto, e é simultaneamente um lugar de reflexão, de pesquisa e de criação, não é? Eu tenho procurado refletir sobre o que é, digamos, o Índico no quadro da literatura e da cultura moçambicana, bem como muitos dos meus colegas. E acho que muitas vezes é necessário pensar como é que, se estamos de costas voltadas para o mar ou se estamos confrontando-nos com ele, não é? Mergulhando nele e tentando perceber o inconsciente desse mar, digamos, a sua profundidade cultural que ele pode trazer. Certo. Muito bem. A Sónia está aí bem atenta. É como se estivesse a navegar. Então, o Índico, como é que sentes este território? O Índico para ti, que significado tem? Olha, perdemos já a Sara, mas enfim, a qualquer momento ela estará conosco. É assim que vamos fazendo esta conversa à vontade. A Sónia, agora é a tua vez. É minha vez. Pois. Não, é que eu não ouvi que era a minha vez. Olha, o Índico para mim representa a minha casa, o meu colo, portanto, a pureza. Eu, por muito que ande por outras latitudes, é aqui no Índico sempre que eu me consigo encontrar como escrever, como escritora, como artista. Portanto, o Índico também sempre fez parte da minha vida, né? Desde sempre. Eu o Índico, portanto estou a falar o Índico como mar e depois também o Índico como geografia, faz parte de mim, faz parte daquilo que eu sou, não é? Ótimo, muito bem, Sara. Nós temos já a Sara de volta. Vamos tentar também ouvi-la sobre esta questão do Índico e vamos ver o que é que significa para ela. Eu acho que já está posicionada, Sara. Vamos tentar ouvir dela. Sara, estás aí? Bom, acho que ela ainda tem que se acertar. Ok. Sara, então, eu consigo te ouvir bem. Eu acho que todos também conseguem ouvir. Estávamos à tua espera exatamente para ouvir de ti também que significado tem para si o Índico, este território que é vasto, que eu sei que já tens feito muitos trabalhos sobre ele. Bom, obrigada. Para mim o Índico significa muita coisa, sobretudo porque eu nasci em Maputo e vejo o mar todos os dias. Mas, em termos de trabalho literário, eu gostava de me cingir a dois momentos diferentes
um dos quais eu acho muito importante, que tem a ver com um trabalho que foi começado pela Carmen, depois seguimos eu e a Ana Mafalda em 2018, depois seguiu-se um outro da Ana Rita Santiago, que é do Brasil, que é de 2019, e há um outro que é meu individual, que é deste ano. E no conjunto desses todos os trabalhos, nós constatamos que as mulheres do Índico, as escritoras do Índico, não têm sido muito referidas na crítica literária. E no primeiro trabalho, que é o trabalho, vou referir como primeiro o trabalho que eu fiz em 2018 com a Ana, nós constatamos a existência de 35 mulheres que escrevem, 35 mulheres com livro, não é? Mas essas mulheres são pouco referidas. No trabalho da Ana Rita, há 38, e eu, o trabalho que fiz muito recentemente, constatei que existiam 49. Ora bem, existindo estas mulheres todas e sendo pouco faladas, dá muito o que falar. Parece que temos muito trabalho a fazer, porque é preciso tirar esta literatura toda das gavetas ou das estantes das editoras nas quais elas estão e começar a trazer estes trabalhos cá para fora. Gostava também de me referir ao Índico em termos de representação, porque há dias encontrei um trabalho que é um livro, Pemba e Outros Contos. Estão a ouvir-me? Sim, sim. Pemba e Outros Contos, de Ângela Martins, de Maria Ângela Martins. É um livro de 2004 e esse livro nunca foi falado. E eu gostei de o encontrar porque vi que ele dialoga com Suura e Outros Contos da Lília Montpellier. Elas se fixam no Índico, na ilha de Moçambique, e descrevem trabalhos de mulheres que têm a ver com a atividade pescatória. Então, é um trabalho no qual que é de lavra de mulheres a fazerem representação de mulheres. O engraçado é que uma descreve as mulheres a fazerem o seu trabalho de pesca cantando e outra diz que elas falam todas ao mesmo tempo e falam alto. Isto é típico das mulheres. Gostei de ver essa representação. Mas gostei também de ver, vou parar daqui a pouco, gostei de ver também uma representação que é feita num livro que é da Maria Sorensen, que é Dona Teodora e os seus Musungos. Gosto deste livro porque ela põe um cipaio a levantar-se quando passa uma mulher. Isto, na vida real, também seria algo elegante, não é? É interessante de ver, é raro de ver, mas é interessante de ver. E vi que esta obra dialoga também em termos de representação da mulher, mas desta feita da lavra de um homem, que é O Outro Pé da Sereia, de Miyakoto, que coloca uma mulher a fazer um cipaio desarmar a continência. Então, acho fabulosa esta descrição que o Miyakoto faz da mulher a desarmar o cipaio e penso que a partir deste trabalho e muitos outros que podemos encontrar, acho que as minhas colegas têm outros, nós podemos estudar as representações das mulheres do Índico por elas próprias ou pela lavra das mulheres ou as representações que são feitas de mulheres por homens, não é? Há muito trabalho, há muitos livros publicados destas mulheres e acho que vale a pena pormos mãos à obra. Pois, a Carmen tem feito um trabalho já há bastantes anos sobre o Índico, sobre as mulheres, enfim, sobre toda a literatura feita aqui e o que gostaria, o que hoje verifica em termos de mudança de tempo, a mudança de atitude, os nomes literários que estamos a ter por aqui neste todo o território do Índico? O que gostaria aqui de trazer à reflexão também, para a percepção também dos que nos acompanham sobre esses nomes, sobre tudo que nós temos aqui. Os textos, eu prefiro focar mais na natureza dos textos, aquilo que compõe esses textos. Então, na verdade, há um problema, né? Porque agora, ouvindo a Sara, esses livros todos não chegam até nós, né? Então, a gente não tem contato com essas 49 produções femininas. Algumas chegam, né? Mas poucas, porque é um problema político
que a gente vai ter que enfrentar, mas desde que eu comecei em 93, esse problema dos livros circularem é um problema que não foi resolvido, né? Então, o que eu percebo é que há um novo feminismo hoje, né, quer dizer, entre aspas, e que vem passando por todos os países, né? E há uma reivindicação, a mulher, né, negra, principalmente, ela não quer ser objeto de estudo, ela quer ser sujeito. Agora, aí eu trago a nossa mãe dos poetas moçambicanos, Noêmia de Souza, A Moça das Docas, aquele poema em que ela fala por entre índigos de desespero e revolta. A Ana Mafalda falou de alguns que estariam de costas para o mar. Parece que, momentaneamente, a Noêmia fica de costas, mas ela, como a Sara coloca bem no artigo dela, que é o último do livro Entre Índico e Atlântico, a Noêmia é uma poetisa do futuro. A Sara fala isso, e realmente, porque ela foi uma voz primeira a discutir a questão da mulher, né? Esse índico que era masculino, né? E que ela vai mostrar que os navegantes vinham e usavam as mulheres como objetos, seus corpos macios, né? E ela vai discutir essa questão. Depois dela, nós temos a voz de Glória de Santana, que aí já não é a poesia do grito, é a poesia do canto, é uma poesia mais universal e que vai dar um filão grande, né? Mais tarde, quando eu trouxer as poetas que vocês pediram que eu escolhesse, a gente vai ver como vários poetas são tributários e continuam essa linha mais existencial, intimista, da poesia de Glória de Santana, que dialoga com Sofia de Mello Breiner, com Cecília Meirelles, né, e que tem um sentido bem cósmico, universal. Mas eu queria trazer, né, voltando à sua questão, que essas mulheres de hoje têm uma ligação muito forte com a poesia da Noêmia de Souza. Em 2015, na Festa Literária de Paraty, aqui no Brasil, o Marcelino Freire leu o poema Súplica e foi uma comoção. Então, porque a poesia de Noêmia não era só militante, havia uma musicalidade, uma força, que eu acho que é o que ficou e que está dialogando com esses movimentos do slam, né, do qual a Enia Lipanga, né, em Moçambique, é representante, em Angola já há vários representantes, no Brasil, o Slam das Minas, com a Elisângela e com a Roberta Estrela d'Alva, a Mel Duarte, vem trazendo essa discussão, quer dizer, o hip-hop, e os alunos ficam muito interessados nesse diálogo do hip-hop, do rap, com a poesia de Noêmia e com esses novos feminismos que estão explodindo hoje nessa discussão de que a mulher seja sujeito da sua fala. Eu acho que respondi, depois continuo para dar a voz também. Pois, já daqui a pouco vamos desafiar a Sónia também a falar da sua sensibilidade, e enquanto quem escreve não só neste território, mas também na Lua. Eu recordo-me essa questão da Lua porque ainda meia-noite esteve na Lua, então é uma questão muito recente. A Ana também tem alguma questão sobre isto que acabou de abordar a professora Carmen, sobre os textos, algumas características que gostaria de realçar nos textos que nós temos. Sim, eu gostaria de salientar que nos últimos anos, e também relativamente à pesquisa que tenho feito em conjunto com a Sara, por vezes me envia livros, não é? Outros que me chegam, obviamente tenho algumas dificuldades, daí a necessidade de fazer mais publicações. Por exemplo, achei muito interessante a publicação da revista Literatas com os contos que reuniram de várias mulheres, que é uma publicação online que permite às pessoas lerem, de qualquer parte do mundo,
portanto, talvez a realização de antologias, de mais obras desse tipo, permita um conhecimento, uma divulgação maior da presença feminina na literatura. Mas o que eu gostaria de dizer, que me parece muito importante depois desse momento matricial, por assim dizer, dessa dualidade entre a Noémia e a Glória de Santana, que vai, de certa maneira, depois expandir-se nas poetas e escritoras que vão surgir nos últimos anos, é que são vários os géneros que são cultivados. Nós observamos, e eu fico a falar agora particularmente, da reflexão sobre a literatura, que também é um género, não é? O caso da Sarah Jonas, que tem um livro exatamente que se intitula Entre o Índico e o Atlântico, que é o seu primeiro livro de ensaios e reflexão literária, e é muito importante a existência deste género no quadro feminino. Quem é que nós tínhamos anteriormente? Tínhamos os trabalhos da Fátima Mendonça, e nesta nova geração, alguns dos meus trabalhos, e nesta nova geração aparece, de facto, a presença da Sara, que eu pedi que mostrasse a capa do livro dela, em que, aliás, a capa que é feita pela Sónia, não é? O desenho da capa, entre o Índico e o Atlântico, em que ela procura estabelecer redes de leitura e de reflexão sobre a literatura. Então, o aparecimento de mulheres a refletir é muito importante. Porquê? Porque mostra também, e ainda voltando ao caso da Sara, estou a fazer isto porque me parece importante mostrar que as mulheres oscilam entre várias realizações de género. A Sara experimenta também a poesia, tenho visto alguns poemas publicados na internet. O conto agora, a crónica, ela escreve semanalmente, ou se não é semanalmente, é mensalmente uma crónica. O seu interesse como filóloga e participou num dicionário da língua da região onde nasceu. Então, nós temos várias mulheres que são simultaneamente escritoras, o caso da Sónia, artista plástica, não é? Faz instalação, relaciona as duas. Temos o caso da Melita Maxim, que faz música e faz poesia. Então, esta capacidade de desdobramento, de certa maneira, mostra também alguns dos desafios da cultura contemporânea, em que as artes se tendem a misturar e a refletir, não é? Quem escreve reflete também sobre o que faz. E para já era o que eu basicamente tinha para dizer. Muito bem. Sónia, o Índico também é uma matéria-prima para si, em termos de escrita, de poesia, de arte no geral, porque tens navegado em muitos mares, não é? Então, essa tua relação com o Índico é vital nesse sentido, não é? Sim, Eduardo, mas é assim, tornou-se vital porque eu olhei para outras mulheres, eu vi outras mulheres que me fizeram sonhar e que me deram asas. Sei lá, não vou aqui talvez fazer referência a muitas escritoras, mas são mulheres que eu gostava muito de relembrá-las. Tem cá, pronto, temos a Noémia de Souza, deu-me o direito, né, de pensar que um dia podia escrever e ser ouvida e ser pensada. A Graça Machel, que para mim foi a mulher que deu oportunidade a muitas mulheres para que estudassem, que tivessem educação e chegassem onde nós hoje chegamos. Temos mulheres como a Josina Machel, que mostrou que era possível, sendo uma guerreira, fez com que nós pudéssemos ter lugar, portanto, que houvesse essa liberdade hoje, não é?
de andarmos noutros mundos, sermos livres até no nosso próprio país. Eu, no outro dia, estava a ler sobre a Josina Machel e fiquei muito chocada porque é assim, porque nós não lemos tudo, não sabemos tudo, e que a Josina Machel morreu muito nova. Era uma menina quando morreu, acho que tinha 45 anos. E o Marcelino dos Santos disse na altura que a Josina teve tanto fervor revolucionário que nem teve tempo para, portanto, olhar para a sua própria saúde. Isto para mim diz tanto, que é uma mulher que esqueceu-se dela pelas outras, né? Pelas outras e por um país. Uma das outras mulheres que me inspira imenso é a Lourdes Mutola. Foi uma mulher que levou Moçambique para bem longe. E estas mulheres todas fazem parte do meu imaginário, não é? Daquilo que eu sou hoje, daquilo que eu reflito também, que é possível nós mulheres do Índico, fazermos cada uma de nós, não é? Que esse Índico seja, portanto, levado lá para fora, que seja conhecido, seja respeitado. Por exemplo, posso também, eu gostava muito de dizer aqui uma frase que li da Paulina Chiziane, que ela escreveu, que não tem nada até a ver com nenhum livro dela de conto, mas um livro que ela também fez parte, que se chama Eu, Mulher, em Moçambique, que ela diz assim: ninguém tem o direito de interromper os meus sonhos. Isto para mim é grande. Isto é grande, é imenso, é imenso. E estas mulheres todas fazem parte do Índico, né? Então, e é nesse Índico que eu bebo, e é nesse Índico que eu sonho, que eu crio como artista e que escrevo, e é isso. Portanto, são essas misturas todas, né? Que fazem com que a gente seja rica, porque houve outras mulheres que nos precederam, houve outras mulheres que fizeram com que depois nós tivéssemos o lugar que nós temos, também a voz que a gente tem. Muito bem. Agora que citaste a Paulina Chiziane, deu-nos vontade de ouvir alguma poesia, alguma coisa que podes ler para nós, Sónia. Olha, eu escolhi 2 poemas que gostava muito de ler, até para situar o meu pensamento, e eu digo, um é de Noémia de Souza. Espero que eu leia este poema da forma que é suposto ler uma Noémia de Souza, e que todos nós conhecemos este poema. Se me quiseres conhecer, estuda com os olhos bem de ver este pedaço de pau preto que um desconhecido irmão Macondo, de mãos inspiradas, talhou e trabalhou em terras distantes lá do norte. Essa sou eu. Órbitas vazias de possuir a vida, boca rasgada em feridas de angústia, mãos enormes, espalmadas, erguendo-se em jeito de quem implora e ameaça, corpo tatuado de feridas visíveis e invisíveis pelos chicotes da escravatura torturada e magnífica, altiva e mestiça, África da cabeça aos pés. Essa sou eu. Se quiseres compreender-me, vem debruçar-te sobre a minha alma da África, nos gemidos dos negros no cais, nos batuques frenéticos dos machopes, na rebeldia dos machanganas, na estranha melancolia se voando de uma canção nativa à noite dentro. E nada mais me perguntes, se é que me queres conhecer, que não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta da África congelou teu grito inchado de esperança. Não é mesmo? Uau, muito obrigado. Muito bom, obrigado. E depois, sim. Também uma mulher que me inspirou durante muito tempo e que também participou na minha construção como escritora, e que hoje sou também escritora, se assim se pode dizer. Neste poema dela eu encontro
esse índico, onde eu também vou sonhar e fiz a construção de mim como poeta. Chama-se assim o poema Livre de Mágoas, da Ana Mafalda Leite. Diz-me, coração, onde me levas, que rumos são os teus, que mágoa te agita, que vento te traz. Diz-me, coração, onde pousar o sossego. Diz-me, coração, onde moram os doentes, os faunos e as sereias, os brilhos do entardecer, as névoas, as fadas, os castelos e os montes sempre florindo. Diz-me, coração, que rumo são os teus, que não os meus. Procuras, que desassossego te aquieta, que impossível viagem te acena. Diz-me, coração, que o mar é profundo e amplo e que eu não existo, porque tu existes e me levas onde eu quero. Diz-me, coração, porque me levas sem eu dar conta, sem os calendários do tempo, que se eu pudesse não existia, se eu pudesse não sentia, que se eu pudesse não tinha coração, não tinha coração. Muito bem. Muito bem. Agora que ouvimos poesia, talvez uma segunda questão, já agora, estejam à vontade, a Ana, a Sara, a Carmen, se vos ocorre alguma coisa que querem dizer, algum texto que queiram dizer, fiquem à vontade. Mas o que me ocorre... Sim, sim. Diga, Sara. Eu quero dar um pouco aquilo que a Carmen e a Ana falaram. Acho que, uma vez que a Carmen pelo menos falou sobre a poesia, eu gostava de trazer um breve dado sobre a prosa. Mas sim. vou-me referir também muito brevemente à questão da poesia e gostava de voltar a tocar no poema Súplica. A Carmen referiu-se ao poema Súplica, que é de Noémia de Sousa, e gostei de ver há bem pouco tempo um estudo que eu fiz que tinha a ver com o diálogo entre textos do espaço da língua portuguesa, e reparei que havia um cantor brasileiro, Emicida, que é rapista e que canta baseado em alguns poemas da Noémia de Sousa, e um deles é este, o Súplica, né? E gosto sobretudo do Súplica. Eu vou ler só, se calhar, 2 versos. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um labirinto de xadrez, que é a terra que nós vivemos, é o Brasil, é Moçambique, com as complicações todas que tem, mas o poema vai mais além e diz: tirem-nos tudo, mas não nos tirem a música. E eu gosto muito desta parte, não nos tirem a música. Isto vai dar aquelas discussões que temos estado a ter estes dias também, que por muito que tudo nos custe, mas a arte tem estado a unir-nos, a levantar-nos, a pôr-nos em pé todos os dias, e aliás é por causa da arte que estamos aqui nesta sala. Então eu queria fazer esse acréscimo em relação à questão do poema Súplica, e dizer também que nesse estudo eu verifiquei que este poema dialoga com um que é de Paulo Neruda, que tem a ver com o riso. Também diz em algum momento: tirem-nos tudo, mas não nos tirem o riso. É interessante também esse diálogo. Agora, o que eu gostava de acrescentar, já não me lembro se foi a Ana ou se foi a Carmen, mas pronto, interessa mais o dado, é que sim, cresceu o número de poetas mulheres. Eu digo sempre poetisas, mas ouço sempre a Carmen e a Ana Mafalda dizerem poeta, que elas são poetas, e então não costumo distinguir assim muitas vezes poeta homem ou poeta mulher, só digo poetisa e digo poeta. Então, queria acrescentar alguma coisa que tem a ver com trabalhos em prosa. Durante muitos anos se disse que Moçambique era um país de poesia, mas constatei este trabalho que eu fiz agora nos últimos dias, constatei que em termos de prosa também houve aumento de muitos trabalhos de mulheres que escrevem prosa. Aliás, no todo, tanto homens como mulheres,
pelo trabalho que eu fiz, consegui ver que já não podemos dizer com muita propriedade que somos um país de poesia. Começa a haver equidade entre a produção de poesia e de prosa, e gostei de ver, já vou terminar, gostei de ver que cresce o número da produção literária em romance histórico, e há uma mulher nisso. Agora acabamos de falar na Paulina Chiziane, né? Se nós lermos o Alegre Canto da Perdiz, se virmos as Andorinhas, nós vemos que ela começa a entrar para o romance histórico e soma a quantidade de livros na área do romance histórico que tem estado a crescer em Moçambique. Eu gostava também de deixar uma última nota que tem a ver com uma obra da Virgínia Ferrão, e ela entra para a área do romance criminal. Não percebi, Ana? Policial? Policial, sim, obrigada. E o romance policial começa a ser uma prosa que está a ser produzida em Moçambique. Para já é um género novo, mas começa já a ser produzido por mais jovens escritores, dentre os quais eu gostava de destacar mesmo a Virgínia Ferrão, já que esta conversa é mais focada na questão do feminino. Há uma obra dela, a última obra dela, o Inspetor Shinzimila, que é um romance policial. Eu gostaria de lembrar, né, porque a Sônia mencionou o poema da Noêmia, Se Me Queres Conhecer, sim, que é um poema com o qual ela dialoga. Há um estudo, inclusive, da Ana Mafalda, acho que no prefácio, que chama a atenção quando a Sônia diz que não é pela indumentária que ela pode ser caracterizada como africana. E aí, na poesia da Sônia, ela traz essas religiosidades, né, que existem em Moçambique, ao lado das igrejas da herança portuguesa, as mesquitas árabes, a religião hindu, né? Então, a Sônia vai dizer, não é porque ela não coloca capulana, nem miçangas, que ela não é africana. E isso é importante, pelo menos no Brasil, né? As pessoas, quando começam a estudar as literaturas africanas, têm aquele estereótipo, e acham que africanos são sempre de uma forma, se vestem com as capulanas, e é importante mostrar esse índico, que é multicultural, que há uma hibridação de saberes, de religiosidades, de culturas, de línguas, não é? Presentes nessa literatura que é tão rica por isso. Era só uma parte. Pois, e a seguir, a professora já que até acabou de acrescentar isto, mas antes quero pedir para que as pessoas que estão a ver partilhem esta conversa, partilhem este evento para mais gente, porque é importante ouvirmos. Isto é histórico, nunca aconteceu assim, nunca estivemos juntos desta forma, então partilhem, vamos conversar e vamos ouvir mais gente. A língua portuguesa neste território, ela acrescenta valor. Que lugar vocês colocariam a língua portuguesa neste índico, neste feminino? Quando a Sônia dizia o poema da Noêmia de Sousa, que tem até algumas marcas próprias daqui de Moçambique, mas também esta visão da professora Carmen, que estende o texto para todo este território. Seria impossível isto sem a língua portuguesa? Qual é o valor? Como é que vocês colocam a língua portuguesa nisto? Isto é uma ordem para responder? Sim, olha, podemos começar com a professora Carmen, que terminou há bocado, depois aí ela fica nos ouvindo. Eu começo? Sim, sim. Então, a língua portuguesa, ela é muito importante, né? Porque ela chegou e acabou sendo, como Luandino Vieira diz, né, um troféu de guerra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que discutir. Eu me lembro que eu estive em Maputo, em 2002, e houve um congresso sobre as lusofonias, né? E aí, nessa época, o Miyakoto apresentou um texto que era lusoafonia.
em que ele discutia, né, que quer dizer, por um lado, essa língua que é tão importante, é uma língua que traz saberes, sabores, essa língua com a qual, né, os poetas, os escritores querem se enamorar, e foi, né, através da língua portuguesa que começa uma literatura escrita, mas a gente não pode esquecer que há uma literatura oral, né, dos contos, e as várias línguas moçambicanas que existem. Não é? E eu acho que hoje vários escritores vêm nesse resgate. Sempre há uma palavra ou outra dessas línguas, são as questões culturais, em que essa língua ela já se modificou. É o português de Moçambique, como nós temos no Brasil, né, o português do Brasil, de Angola. Então, é uma língua que transformando essas metamorfoses. Quer dizer, ela tem uma importância enorme, é a língua de Camões, que está presente em vários autores, é a língua de Jorge de Sena, são autores que passaram pela ilha de Moçambique, esse lugar emblemático, né? Mas, ao mesmo tempo, há as outras línguas que precisam também ser ouvidas. Né? E eu acho que já há algumas recolhas de contos populares, de lendas, nas línguas locais. Então, é a importância, quer dizer, eu acho que é mais uma língua, é uma das línguas de Moçambique. Né? Não é só a língua portuguesa com a sua hegemonia, mas é essa língua aberta, né, como Luandino diz naquele poema lindo sobre o troféu de guerra, foi importante para fazer a união num dado momento, para trazer esse diálogo, mas ela não pode ter uma hegemonia, como a importância, né, desse índico plural valorizar a pluralidade de línguas, que só enriquece o país. Pois. Sara, queres dizer alguma coisa? Bom, posso dar continuidade. Não sei se percebi bem, gostei de uma expressão, mas gostava de saber se eu percebi bem. Troféu de guerra, é isso? É um poema do Andino Vieira, em que ele diz que a língua portuguesa foi um troféu de guerra. Ótimo. Então, dando continuidade a essa linha de pensamento, eu gostava de falar também sobre a minha língua portuguesa, ou a língua portuguesa a partir do meu lugar. Ela também é um troféu de guerra, sim, porque esta língua entra em batalha com outras 23 línguas que são faladas em Moçambique, mas, infelizmente, e digo mesmo infelizmente, ela ganha a guerra. E ganha a guerra porque é a língua da ciência, é a língua de acesso aos serviços administrativos, e quem não fala esta língua fica excluído logo à partida. Mas há uma esperança que eu tenho de que um dia isto possa mudar. Desde 2003 que em Moçambique há um ensino, que é o ensino bilingue, e até onde eu pude ler, 18 línguas moçambicanas são ensinadas nas escolas, nos primeiros anos de escolaridade. Então, nos primeiros anos de escolaridade, os meninos recebem informação na língua materna do lugar em que estejam a estudar, ou na língua moçambicana do lugar em que estejam a estudar, e tem uma disciplina que é a língua portuguesa. No ano seguinte, têm essa língua moçambicana como disciplina, e o restante das matérias são dadas em língua portuguesa. Pelo menos isto, nos primeiros anos de escolaridade, acredita-se que reduz o choque que é o menino chegar à escola e confrontar-se com uma língua que não é sua. Agora, tenho pena que depois da quarta classe, ou do quarto ano, para frente, estas línguas moçambicanas só voltem a ser retomadas por alguns. Aqueles que estudem linguística, aqueles que estudem a língua portuguesa e que no âmbito do seu curso tenham uma cadeira que seja língua banto. Então, é de facto um troféu de guerra, porque está a ser a língua portuguesa é um troféu de guerra, porque há línguas moçambicanas, sim, a serem ensinadas, mas ao longo do tempo a importância que elas têm se dilui. Agora, há uma importância que tem sido dada pela Rádio Moçambique, a RM em Moçambique, que acho bem, que vem contribuir e também dá-me esta margem de esperança de pensar que daqui a uns anos nós podemos ter estas línguas com um estatuto bem posicionado,
é que 19 destas 23 línguas são faladas pela nossa Rádio Nacional. A Ana, no início, falou sobre o meu contributo nesse trabalho com as línguas, e eu tenho aqui o dicionário de língua de Tonga. Não sei se consigo mostrar. Okay. Sim, sim. Tem uma capa que foi desenhada por Malangatana, é um desenho de Malangatana, e é um trabalho no qual eu colaborei com o padre Amaral Amaral e o Eugênio Cota, que era um colega de faculdade na altura. É um dicionário português de Tonga português, com compêndio gramatical, e constatei que tem sido usado em algumas escolas que ensinam o Bitonga. E é também nessa língua e nessa cultura que eu tenho escrito as crônicas de Cana falou no início. Então, só para terminar, de facto, há um trabalho ainda a ser feito relativamente às nossas línguas. Há, sim, alguns trabalhos de recolha de contos, mas são poucos. Há instituições que trabalhem também no ensino de metodologias para a Progresso, por exemplo, no ensino de metodologias para a produção de livros infantis e de livros que vão apoiar este ensino bilingue, e em cada região nas quais a Progresso trabalha, utiliza a língua nacional. Há, de facto, alguns trabalhos a serem feitos neste âmbito, mas precisamos de mais. Pois. Ana, também é a mesma a questão para si. Então, eu, por acaso, tinha pensado um bocadinho nisso e acho que foi interessante esta primeira abordagem feita pela Carmen e pela Sara sobre as línguas nacionais, mas acho que há ainda um outro mundo de línguas que tem de ser equacionado. Só um momento. Tem de ser equacionado, que é o trânsito da língua portuguesa entre o Brasil, Moçambique, Portugal, e, digamos, a dimensão cosmopolita que os jovens escritores, e quando eu digo jovens, as gerações mais jovens, ambicionam e tentam criar diálogos via citacional, diálogos de incorporação textual, que são provenientes da literatura portuguesa, da literatura brasileira e em outras línguas também. Então, esses diálogos abrem um campo de trabalho, que é o da tradução, não é? Que a Sandra Tamel... Sandra Tamel é o nome... Só um momento. Sandra Samar... Sim, é Sandra Tamel. Sandra Tamel tem estado a fazer, ou está no seu início, me parece muito importante, porque mesmo no quadro das literaturas do Oceano Índico, e não só no quadro das literaturas do continente africano, o inglês, o francês, o swahili, são línguas que merecem ver os textos dos autores de língua portuguesa em trânsito, não é? Portanto, a língua é simultaneamente um barco, não é? Que nos faz chegar, que nos faz viajar, é um porto de abrigo, de criação, não é? Todos os lugares insulares, e é um passaporte. Eu, aliás, escrevi um livro que se chama, de poesia, que se chama Passaporte do Coração. Que, de certa maneira, mostra ou procura fazer esse trânsito para o Índico. Então, eu julgo que a língua portuguesa, ela só ganha com todos os tipos de riqueza que vierem das línguas nacionais, das línguas da costa mais minoritárias. Por exemplo, há certas línguas que são línguas de facto índicas. O Swahili é um caso, de certa maneira, as línguas que se falam no Ibo, que se falam em zonas, são línguas aparentemente mais pequenas, e que a tradução
é uma viagem necessária no mundo contemporâneo. As literaturas de língua portuguesa, a literatura moçambicana neste caso, tanto a ficção como a poesia, como todas as outras áreas, merecem uma circulação em diferentes línguas. Por outro lado, o português em que elas são escritas já beneficiam destes contactos que o mundo contemporâneo permite. O português de Moçambique é um português diferente. Há um grande criador da língua, que é o Mia Couto, que tem mostrado isso, mas não só. Outros escritores, a Paulina, o Ngulani, as próprias poetas, de certa maneira, fazem transitar o corpo cultural moçambicano através de léxicos e da sintaxe das línguas moçambicanas. Portanto, a língua é um lugar de trabalho, é uma tessitura, é uma rede em que se podem apanhar muitos e diferentes espécimes do mar, os peixes, as conchas, os búzios, e os búzios então permitem esse eco de diferentes ressonâncias de diferentes línguas. Muito bem. Sónia, a ti também coloco o desafio, talvez, de dizer algumas palavras, expressões que são interessantes nesta língua portuguesa, para além de comentar o que quiser sobre esta questão, mas também desafio, acrescento este desafio de algumas palavras, algumas expressões. Eu sei que já estiveste um pouco por vários lugares por onde se fala português, então talvez tenha algumas expressões interessantes que te marcaram, tá, provavelmente. Muito obrigada, Eduardo, porque depois do que estas senhoras falaram, acho que eu não vou ter muito mais a acrescentar. Mas pronto, para mim é assim, a língua portuguesa, para mim é onde eu sonho, é o meu lugar de sonhos, né? É a minha catadora de emoções, é onde eu me sinto plena e é onde eu me sinto segura. Há muitas expressões, por exemplo, uma das expressões que eu acho lindíssimas é o desconseguir. Desconseguir. Essa é uma das expressões que eu realmente gosto muito. Temos também o ainda, não é? Que a gente diz ainda o quê? Né? Estamos sempre ainda. Temos o mata-bicho, que é o quê? É matar o bicho, né? Mas pronto, é uma coisa também aqui muito, muito nossa, o machibombo. Por exemplo, a chewinga. Eu lembro-me uma vez, cheguei a Portugal, eu queria comprar chewingas, né? Cheguei lá, quero uma chewinga. E a senhora disse-me, olha, desculpe, eu não sei o que é chewinga. Eu disse, chewinga? Como é que a senhora não sabe? A senhora tem um garrafão cheio de chewingas. E ela disse, olha, desculpe, pode me mostrar? E ela disse, olha, aqui isto é pastilha elástica. Por quê? Porque é o chewing gum da África, pronto, do inglês, né? Então, eu acho a língua une-nos, não é? E principalmente o português é uma língua muito forte, a língua portuguesa, porque em quase toda a parte do mundo nós encontramos sempre um português. E querendo ou não, é uma ponte, faz-se ali qualquer coisa. E eu até já contei isto, entrar numa sala, né? Eu estava num país de expressão inglesa, entrar numa sala e ouvir um português a falar num canto, de repente, eu até pensei que era a família dele ou amiga dele, só que ele falava a mesma língua que eu. Isso é muito forte, né? É isso que nos une. Muito bem. Olha, o João voltou aqui com uma surpresa. Sim, diga, Sara. Peço desculpas, mas... Não, à vontade. Da língua, antes que tu mudes para outro tema. Sim. Eu separei este livro da Ana Mafalda, que é Passaporte do Coração, que também, através da língua, nos traz os cheiros que podemos apreender no meio em que vivemos.
A Ana, neste livro, fala em especiarias, fala em óleos de sândalo, e eu me detive a um dos poemas deste livro, que é Os Lábios Comunicantes. É um poema com 1000 poemas dentro de si. É um poema de 7 páginas, mas eu vou ler só um verso que para mim foi o poema dentro deste livro. É com olhos que te perfumam o corpo, é com mãos de seda que te acordam os búzios, é com os olhos que te encanto, é com astros e lábios que te quero. Aqui nós encontramos os cheiros a que eu me referia, encontramos também a sensualidade a que a Ana tem nos estado a habituar a ver nos seus poemas, e, sobretudo, gosto do jogo de palavras que ela faz com o título do poema, que é Os Astrolábios Comunicantes, e o último verso que eu li, que é com astros e lábios que te quero. Há muita poesia nisto tudo, há muitos jogos de palavras, há o astrolábio que pode nos levar a uma viagem como deve ser, indicar-nos o caminho, e há os astros e lábios que podem temperar um momento de amor, e isto tudo joga com aquilo que ela colocou como título do livro, Passaporte do Coração. Para mim, este, Ana, é o seu livro, é o livro, sobretudo este poema que acabei de destacar. Tenho pena de não poder ler todo, tem 7 páginas e parece que o tempo aqui começa a apertar, mas é o poema. Parabéns, Ana. Já agora o João também vai dizer um poema. Ou será uma serenata? Por coincidência, seguindo aí o raciocínio da Sara, eu tinha 2 poemas para ler, e um deles é da Ana Mafalda Leite, o mesmo livro, Passaporte do Coração, e tem a ver com esse tema que a Sara estava a fazer referência nos poemas da Ana Mafalda Leite. E chama-se Paladar dos Sentidos. Pegue-se em mel natural, em canela e açafrão. Faça-se um licor de sabor de coração. Agite-se devagar, enlumbrando, e quente sirva-se à boca a desejar. Mel de amor, filtro de deleitar. O sabor do mel é só um. Abelha, a boca baunilha, rodópia. Há doce baile da mão por a beijar. O mel é para fazer doce. Silêncio, em beijo abrasado. Saboreia-se lento em taça e 2 mãos agarradas com açúcar em ponto dentro. Acho muito bonito este. Eu tinha escolhido, por coincidência, aproveitei o que a Sara estava a referir e fiz esta leitura que acho muito bonita. Um livro que tem um prefácio julgo que é do Francisco Noa, um livro muito interessante, está na Biblioteca do Camões, e para quem não conhece e precisar dele, está disponível para consulta e para leitura, e é uma sugestão que eu faço a todos os leitores e todas as leitoras. Só pegando um pouco no assunto que estavam a discutir, eu acho que a melhor homenagem ao Dia da Língua Portuguesa, que foi dia 5, ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi no passado dia 5 de maio, não poderia haver. O tempo passou, quando a conversa é muito boa e muito interessante, com pessoas tão interessantes, com opiniões diversas e tão ricas, passa tudo muito depressa, e é com muita pena que já estamos numa hora, vamos ter um pois. Mas muito obrigado, vamos continuar a conversa, mas é um agradecimento que eu faço, porque a conversa é uma excelente homenagem a todos, especialmente às mulheres que nos fazem, como a Sónia disse, que nos fazem sonhar e que nos inspiram, mas a todos aqueles que gostam da cultura, da verdadeira cultura, da diversidade da língua portuguesa e de tudo isto que nos faz ser melhores, porque sendo mais cultos, vendo mais, acho que nos tornamos pessoas mais interessantes e melhores. Mas, Kivo, agora podes... E de fato, já lá vai 1 hora e temos que ir, mas não podemos ir sem antes falarmos, talvez, assim, mesmo em jeito de encerramento, das mulheres deste espaço do Índico, e que vocês acham que são marcantes, que inspiraram. Já falamos aqui de alguns,
mas é mesmo este um momento, talvez, de despedirmos e deixarmos algumas referências, provavelmente, como um TPC, até a próxima conversa, e as pessoas vêm aqui e comentam sobre esses nomes, se foram visitar, se foram analisar. Sara, eu vou começar contigo, que tens te dedicado muito aqui. Há pouco publicaste um texto sobre rastros e rostos da literatura moçambicana que achei excelentíssimo. Então, és uma voz autorizada aqui para dizer isso. Eram 49 mulheres, quer dizer, até que eu Pois. todas. Eu só posso pedir depois que vejam o link, porque o texto já foi previamente publicado no jornal O País. Eu posso partilhar o link na minha página de Facebook. E mais tarde vai ser publicado como capítulo de um livro no Brasil. Vai para um e-book. Eu já transformei esse texto, já tem muito mais informação sobre as nossas mulheres escritoras em Moçambique. Para não deixar alguma das 49 de fora, o que eu vou fazer, como eu tinha selecionado aqui um poema da Sónia que ela ainda não publicou, eu acho que pelo menos não encontrei em livro algum, e fala-nos sobre... Fala-nos não, o poema foi escrito na ilha de Moçambique no ano passado. Eu preferia ler o poema dela. À vontade. Com todo o respeito e todo o carinho que eu tive a trabalhar aquelas 49 mulheres, mas eu prefiro partilhar o link e depois ler este poema da Sónia, se me permitem. Todas as portas foram abertas e haja coragem de escolher em qual delas entrar ou sair. E haja coragem de bater por algumas. E haja coragem de abrir outras para encontrar o infinito. Que conquista é essa que é feita de miséria humana? Que nos faz navegar nos nossos próprios mistérios, como os mistérios que guardam as paredes, que são moldadas de suor, de lágrimas, do sonho de fugir para lá do horizonte à procura do colo do nosso refúgio, da certeza da casa-mãe, chão, colo. Este poema foi escrito na ilha de Moçambique em setembro do ano passado e a mim me parece que o sujeito poético está sentado ao pé de uma porta e olha para o mar como se fosse uma porta aberta ou um espaço infinito a partir do qual nós podemos fazer várias passagens pelo Índico, tal como as que nós mencionamos aqui, mas também para outros índicos, que são outros lugares nos quais não existe a língua portuguesa e nós não podemos aqui mencionar, centramos-nos muito em Moçambique, porque o tempo também é pouco. Sim. Mas a mim me parece que este poema descreve este índico e nos dá a possibilidade de uma escolha. Ou ter coragem de fugir, ou ter coragem de aceitar os desafios, ou ficar e descobrir todos os mistérios que a ilha de Moçambique tem para nos contar. Parabéns, Sónia, eu gostei muito deste poema. Encontrei... Obrigada, a Sónia está a organizar a biografia dela e eu colaborei em algum momento e eu roubei de lá este poema. Ela não falou sobre isto aqui, sobre a biografia dela, Sónia. Fica para a próxima. Só posso convidar as pessoas para irem ver o meu website, www.soniasultuano.com. E um dia vem o resto. Agora, numa homenagem à Sónia, a todas as escritoras moçambicanas, assim, a Sónia teve um papel muito importante nesta conversa que nos inspirou no início, numa conversa informal que tivemos para este encontro muito feliz entre nós. Eu gosto particularmente deste livro dela, Imaginar o Poetizando. Tem uma capa também muito interessante, julgo que é do Sérgio Veiga. Sérgio Veiga. É um livro muito interessante com poemas, não sei exatamente qual é o ano. E prefácio da Ana Mafalda Leite. Exatamente. E é um poema, eu também um que eu faço à Sónia aqui. Chama-se Todas Elas. Todas as noites, todas as horas, a todas elas. Me fazes falta se falo ao coração. Só a ti ouço. Todos os sonhos que sonho, contigo sonho.
E se te sinto e desperto, não te vejo. Sou um estranho vazio. Todas as horas, a todas elas, me fazes falta. Sónia Saltuani. Obrigada, João. Já agora gostava de dizer uma coisa a propósito da Sónia, que o último livro publicado, A Roda das Encarnações, é um livro que, de facto, tem a ver com uma religiosidade e um misticismo que se banha profundamente no Oceano Índico e, digamos, num quadro mais amplo que o próprio território moçambicano. É um livro que, de certa maneira, se enquadra nesta perspectiva da relação entre feminino, poesia e individualidade. Ótimo. Obrigada, Bem, nós já vamos quase fechar a conversa. Só quero ouvir mais uma vez a Carmen sobre esta questão. Ninguém lê poemas? Sim, a poesia. Eu estou aqui a tentar resistir. Estou aqui com o livro da Glória de Santana. Ela assim saltou-me assim as mãos, assim de repente. Eu não sei como, mas chegou aqui. Então, mas assim, vamos ouvir a Carmen. Está ali quieta. Deve estar a pensar uma coisa extraordinária. Eu estou pensando como é que eu vou resumir tudo em tão pouco tempo, porque a hora, né, já está avançada. Então, eu tinha pensado justamente na Glória de Santana para trazer essa ideia da poesia de fronteira. Eu acho que existe também no feminino em Moçambique, né? A poesia marítima, no fundo do oceano, todo esse diálogo dela com a Sofia de Mello Braine, com a Cecília Meirelles, que eu acho que faz a ponte entre Brasil e Portugal, e eu vejo a Ana Mafalda como herdeira dessa poesia, e eu queria ler, eu não estou com o livro dela, das Encantações, porque ficou na universidade antes do isolamento, mas eu tenho aqui um trecho que é justamente essa ideia do barco, né, das navegações. Tem o nome de um barco, Ana Mafalda, um barco do Império, em travessia entre 2 oceanos. Tenho eu aqui. Tenho eu aqui. Foi esse o nome que me deram ao levar-me transplantada de um hemisfério para o outro. Nasci entre fronteiras líquidas, entre ondas inventei um berço, foi um nome que me nasceu, foi um barco, um deslizar de marés no final da década de 50. Então, é uma poesia, né, que fala também do mar, dessa viagem marítima, e eu vejo, né, que a poesia da Ana Mafalda é tributária de vozes como de um Virgílio de Lemos, de um Eduardo White, de poetas contemporâneos dela e outros mais antigos, e também incentivadora de outras vozes mais recentes. A questão da lua, que a poesia da Ana Mafalda é filigranada, eu também vejo na poesia da Sônia a questão da lua, a questão dos sonhos, não é? A Ana também traz os minaretes, as mulheres macuas. A Sônia vai trazer toda uma poesia, né, que traz essa herança, como a Ana falou, das religiosidades, né, árabes, indianas, muçulmanas. Então, eu acho que e poetas mais novos carregam. Eu não conheço muito a da Melita, a poesia dela, só li A Ignição dos Sonhos, mas também há essa presença do sonho, esse mar absoluto que Cecília cantou tanto, e Glória de Santana também, e que elas também trazem, né, nesse fluir das águas, que é um fluir dos pensamentos. E eu tinha também separado da Ana Mafalda o último livro, que é Outras Fronteiras, quando ela disse, né, da questão da reflexão das críticas literárias, era uma coisa que eu queria chamar a atenção para a poesia contemporânea dessas mulheres do Índigo. Há, né, dos anos 80, dos anos 2000 para cá,
até antes um pouco, uma consciência metalinguística muito grande. Por exemplo, esse livro da Ana Mafalda, ele é dividido em 4 partes. No primeiro momento, é a Ana no espelho discutindo com ela, né? Depois, há um outro momento em que ela traz a história de Moçambique, as senhoras, as donas dos prazos, e há toda uma relação história-literatura. Então, eu vejo nessas mulheres toda uma discussão muito rica. Por exemplo, da Sônia, eu também tinha separado, acho que não vai dar tempo para ler, né? Ela faz toda uma cosmopoética do Índico, porque ela vai buscar outras. Na verdade, a reencarnação teria esse sentido religioso, como Noah aponta no pós-fácil, né? Mas eu acho que ela ultrapassa essa questão meramente religiosa e vai buscar a palavra sagrada, que é a palavra da poesia. Né? Então, por exemplo, Ana Mafalda, no Passaporte do Coração, também. Que pátria é essa dela? Ela está entre 2 oceanos. A pátria é a poesia, né? Como de muitas poetas de Moçambique hoje. Então, o Índico também é esse espelho da poesia, onde as autoras mais recentes vêm com uma consciência metalinguística crítica muito grande em relação ao seu fazer poético. Pois. Bem, a Carmen falou agora da Melita, e ocorreu-me um poema Máscaras dela aqui. É interessante falar das máscaras neste tempo. Quero-te como sol frágil nascendo na brisa da maforreira. Venero o sangue quente e múltiplos solos inunda, arrastando existências. Incansável peleja, torce-te em agonia. Máscaras, não. Este é o livro Ignição de Sonhos da Melita, estava por aqui. E, Sônia, tu vais poder fechar, enfim, já temos 15 minutos a mais. Diz tu algumas coisas para fechar, tens este privilégio. E a Sara queria dizer alguma coisa ainda? Estou a ver ali ela fazer uma cara. Tá bem, então a Sônia vai... Querias o quê? Muito o que falar, mas fica para uma próxima. Tá bem. De fato, já temos 15 minutos a mais, mas as pessoas também estão com paciência. Eu vi que não reduziu o número de audiência, mas enfim, porque talvez querem ouvir as últimas palavras da Sônia, pelo menos hoje aqui. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada ao Camões por esta oportunidade. Muito obrigada, João, Eduardo, Ana Mafalda Leite, por ter aceito estar aqui, Sara, Carmen. Foi um grande prazer e é sempre um privilégio eu poder aprender com vocês, porque, assim, eu estava aqui, estava a aprender uma vez mais, ouvir a Carmen a falar, ouvir a Ana Mafalda, ouvir a Sara. Vocês têm um conhecimento da literatura que eu não tenho. E muito obrigada por terem tornado uma pessoa mais rica, uma vez mais, em conhecimento. Gostava também de fazer um apontamento, Eduardo, também para Sim. Estas 3 senhoras que estão aqui, porque elas estudam e é muito importante isso. Eu não estou a dizer que está esquecida, mas também deveríamos pôr olhos na literatura infantil ou infanto-juvenil que está a ser feito portanto, por mulheres em Moçambique, também porque já começa a haver literatura infantil feita por mulheres e não se tem falado disso, não é? Então, peço-vos, né, porque esse é o vosso trabalho, que, pronto, quando puderem, que façam um apontamento também em relação a isso. Não tenho mais nada a dizer, foi um grande privilégio. Muito obrigada. Uma propaganda, posso, rapidinho? Sim, pode. Nós temos uma revista online, que é a revista Mulemba, da minha universidade. Então, daqui a 2 números, está previsto um número só sobre literatura infantil, em que nós vamos, inclusive com o Lucílio Manjate, é um dos organizadores do número. Então, fica a sua sugestão das mulheres também que escrevem literatura para crianças. Teremos muito gosto em fazer a divulgação através dos nossos canais dessa revista,
tem a sua participação e que eu tenho a certeza que será muito interessante para todos poderem ter acesso a ela, e nós, através daqui das nossas plataformas, podemos, se achar interessante, fazer a divulgação dela através da nossa newsletter ou através do Facebook ou do Instagram. Podemos fazer a divulgação, que acho bastante pertinente, o que a Sónia disse, o que a professora falou, e pronto, é um contributo que podemos dar à divulgação do que referiu. O endereço muito é mulemba.ufrj.br. Pode repetir, desculpa. mulemba.ufrj.br. Certo. Muito obrigado. Ana, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada também pelo convite. Queria agradecer à Sónia e ao João e ao Eduardo e a todas as minhas colegas, a Sara, a Carmen, e foi um enorme prazer, e agradeço também o tributo que fizeram aos meus poemas. Muito obrigada. Obrigado. Sara, muito obrigado. Obrigada a todos, foi um prazer estar convosco. Obrigado, João. Obrigado, Carmen. Bem, eu também nos despeço. João, tens aí a palavra. Eu acho que a única, quer dizer, estou muito grato, foi uma conversa belíssima para mim, e acho que para todos aqueles que acompanharam. Muito obrigado, acho que foi uma grande homenagem que fizemos, não só ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, mas às mulheres que escrevem, àquelas que vão começar a escrever, àquelas que estão a começar... A toda a gente, acho que foi muito bonito a perspectiva desta janela tão bonita do Índico que é Moçambique, e, portanto, é o nosso contributo para divulgarmos a literatura de grande qualidade que se faz em Moçambique, e esta conexão entre os vários continentes, que muito me agrada, a diversidade de pontos de vista, foi muito bom para todos. Eu quero deixar um grande abraço à professora Carmen, à professora Sara e à professora Mafalda Leite. Estamos todos muito gratos e eu espero vê-las na nossa sala e na nossa com outra conversa, mas vamos organizar isso. E aproveitar também, agora fazendo um bocadinho de divulgação, nós a partir das 9 horas teremos outra atividade, que será também um concerto, uma ponte entre Portugal e Moçambique, o Stuart Sukuma de um lado e a Maria João, que é uma cantora também muito, muito reconhecida em Portugal. E, portanto, estão todos convidados para nos acompanharem por volta às 21 horas, e na próxima semana teremos outras novidades. E, portanto, muito obrigado, Eduardo. Fantástico. Obrigado. Cada vez melhor. Muito bem. Vamos agora todos para o Piripiri. Vamos todos para o Piripiri. Muito bem. Pronto, nós já fomos. Vamos continuar na sala lá fechados. O pessoal que nos acompanha, muito obrigado. Até mais logo ao Stuart Sukuma e até ao sábado, talvez com mais alguma conversa. Obrigado. Tchau. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.